Pessoal, agora falando da linha iClamper, talvez seja uma das linhas mais versáteis e práticas para fazer a proteção contra surtos elétricos. Por quê? Pela sua característica de ter plugs e tomadas. Então não é preciso fazer nenhum tipo de instalação elétrica, ter conhecimento prévio, basta conectar o seu equipamento primeiro no protetor da linha iClamper e depois ligar diretamente na tomada da sua residência e já está tudo resolvido. E o interessante, pessoal, é que temos os modelos de 3 pinos e de 2 pinos. Então, se a sua casa é um pouco mais antiga e ainda não fez vamos dizer assim, aquela reforma para você utilizar as tomadas do padrão brasileiro de hoje, que é 2 pinos e o aterramento, transformando em 3 pinos, também temos a proteção. E lembrando, mesmo sem a presença de aterramento, todos os protetores eles vão funcionar perfeitamente. É claro que sua casa tiver aterramento, é muito legal, isso é para a sua segurança. Mas pensando na proteção contra surtos elétricos, que é por causa de raios e outras causas, o protetor ele tem 100% de eficácia, mesmo sem usar o aterramento. Vai usar então o quê? A fase, o neutro, as 2 fases, para fazer essa proteção. Então, como que eu vou escolher o protetor ideal para o meu equipamento? É muito simples, pessoal. Se o seu equipamento ele é de 2 pinos, você pode trabalhar tanto com o iClamper Pocket de 2 pinos, quanto o iClamper Pocket de 3 pinos, porque ambos vão funcionar perfeitamente. Poxa, mas ainda tem algum tipo de escolha que eu tenho que fazer? Sim, existem 2 escolhas principais. Uma é totalmente estética, que é toda a linha ela pode estar na cor preta ou transparente, e a outra sim é funcional, que é qual? Se o seu equipamento ele é mais potente, ele vai utilizar o que a gente chama de padrão de plug 20 amperes, que é o que todo mundo está acostumado, aquele pino mais grosso, que não entra em qualquer tipo de tomada. Uma tomada geralmente da cozinha ou do banheiro vai ter esse tipo de tomada. Vou te dar um exemplo. Secadores, máquina de lavar que tem um aquecimento, aquele micro-ondas, a fritadeira elétrica, é comum ter esse tipo de plug. Então, você vai simplesmente escolher aquele Pocket que é 20 amperes. Agora, uma grande parte dos equipamentos usa aquele padrão 10 amperes. Televisão, computadores, até mesmo aspirador de pó e muitos outros, som, carregador de celular, carregador de notebook, você vai costumar ver no padrão de 10 amperes. Então, se é 20 amperes, Pocket de 20 amperes. O resto é 10 amperes. Então, escolhi que eu posso usar o Pocket 3 pinos 10 amperes. Preciso ter um para cada equipamento? Aí que entra outros 2 modelos da linha iClamper. O modelo iClamper Energia 8, que, como seu próprio nome diz, tem 8 tomadas, e o iClamper Energia 5, que tem 5 tomadas. Então, o que isso vai fazer? Vai fazer com que você consiga ter uma proteção que vai te oferecer várias entradas ou várias saídas, depende da forma que você imaginar o seu sistema. E, por exemplo, um local ali que tem uma televisão, tem um som, tem um videogame, tudo isso tem potências baixas, então vai ser no padrão 10 amperes, eu posso usar perfeitamente no iClamper Energia 5. Estou num local ali, por exemplo, uma mesa que tem um computador, aí tem roteador, tem um monitor, tem uma impressora, então eu preciso de, por exemplo, mais tomadas. Aí já é o iClamper Energia 8. Todas essas proteções aqui, seja o Pocket que tem apenas uma entrada e uma saída, podemos dizer assim, que seria aquela proteção totalmente individual, quanto ao iClamper Energia 3, que vão ter 3 tomadas, e, já dito, o 5 e o 8, todos eles têm a mesma capacidade de proteção. Então, você não vai ter uma proteção menor ao usar o Pocket. A diferença é que, além de toda essa proteção, você multiplica a quantidade de tomadas disponíveis. Por exemplo, no iClamper Energia 3, uma única tomada de parede sua agora vai poder receber 3 equipamentos e a mesma lógica se aplica para o 5 e para o 8. Já falando do iClamper Energia 5 e 8, você tem outros benefícios. Por exemplo, se você está ligando diversos equipamentos na tomada, cada um tem um tipo de plug. Alguns o plug maior, uns usam aquele plug de 90 graus, outros têm algum tipo de particularidade. E ao você utilizar as tomadas em 45 graus, igual é nos nossos iClamper Energia 5 e 8, você facilita muito de
dá espaço para todos se conectarem. Então nenhuma tomada é sacrificada por causa daquele plug um pouco diferente. Uma outra coisa muito legal da iClamp Energia 5 e 8 é que eles são os verdadeiros filtros de linha. Então eles têm toda essa proteção contra surtos e também conta com aquela filtragem para ruídos eletromagnéticos e de radiofrequência. E por fim, uma coisa muito legal são as suas chaves rearmáveis. O que isso significa? Sabe quando tem aquela sobrecarga ou curto-circuito que queima o fusível do seu filtro de linha? Aqui a gente não usa os fusíveis. Essa chave, ela desarma automaticamente, protege os seus equipamentos e depois você basta rearmá-la, assim como é naquele disjuntor do seu quadro. Poxa, se todos esses protetores eles estão se sacrificando pelo meu equipamento, eles um momento vão se desgastar e precisam ser trocados. Todos eles têm uma coisa muito legal, que é um LED de indicação de vida útil, que vai apagar quando precisar trocar o protetor. E a segunda coisa é que todos eles se desenergizam. Então, você não precisa se preocupar. Enquanto o seu equipamento funciona em qualquer um desses protetores, pode ficar tranquilo que a proteção ainda está funcionando. Quando ela chegar ao seu final de vida útil e você precisar trocá-la, ela automaticamente desliga o seu equipamento para não deixá-lo funcionando sem proteção. Pessoal, agora eu vou falar de duas curiosidades que alguns de vocês devem conhecer, mas pode ser novidade para muitos. A primeira é o seguinte: poxa, se eu tenho um iClamp Energia 3 que tem um plug que vai conectado na minha tomada de parede e eu tenho 3 saídas, o que isso difere, por exemplo, daqueles T's, alguns até chamam de benjamins? Bom, alguns vão até chamar esses T's de adaptadores. Mas, basicamente, esses equipamentos ele têm uma única função, que é qual? Eu estou com uma quantidade maior de equipamentos e eu não tenho tomadas suficientes. Então, basicamente, o que está fazendo é multiplicar tomadas. Essa funcionalidade está presente no iClamp Energia 3, inclusive no 5 e no 8? Sim, só que a diferença é que aqui, além de você fazer a multiplicação das tomadas, você também faz a proteção do seu sistema. Então, facilita a sua vida ao mesmo tempo que garante que seus equipamentos estão totalmente protegidos. Uma outra coisa que alguns de vocês conhecem, mas talvez nem todos, são os protetores de sinais e dados. Temos aqui, por exemplo, o que utiliza o cabo coaxial, que é o iClamper Cabo. Temos o de cabo Ethernet, que é o iClamper Ethernet Cat5e, e aquele de cabo telefônico, que é o iClamper Tel. E por que eu digo isso que é uma curiosidade? Porque muitos, às vezes, focam muito que o surto elétrico está vindo da rede da concessionária, está vindo de alguma parte da sua alimentação. Então, liguei meu equipamento na tomada, agora sim ele está precisando de algum tipo de proteção. Mas, claro, isso é verdade. Mas todos os seus cabos de comunicação também estão sensíveis ao surto elétrico. Então, o surto ele pode vir de uma TV a cabo, pode vir da sua internet, pode vir, por exemplo, de um sistema de telefonia que pode ter na sua empresa. Então, é preciso fazer a proteção. E a Clamper é a única que oferece essas proteções de sinais totalmente compatíveis com os nossos protetores de energia. Então, por exemplo, aqui eu tenho o iClamp Energia 3, basta eu fazer a conexão aqui e agora eu tenho 2 tomadas para a proteção dos meus equipamentos a partir de alimentação das suas fontes, e agora uma tomada acabou de se tornar a proteção de dados. Isso também vai acontecer no iClamp Energia 5 e também no iClamp Energia 8. Já o iClamp Energia 8, ele tem uma funcionalidade muito legal, que ele possui como se fosse uma 9ª tomada, feita justamente para a conexão da proteção de dados. Então, enquanto no 3 e no 5 você vai utilizar uma das tomadas para fazer a proteção de dados, no iClamp Energia 8 você continua tendo as 8 tomadas e essa 9ª tomada, digamos assim, vai ser exclusiva para a proteção de dados. Todos eles têm essa mesma eficácia. Então, não se preocupem por onde que o surto vai vir, se vai vir da parte de sinais ou de alimentação. Com a linha iClamper, nós oferecemos a proteção completa.